Mas acho que o que está pegando melhor para o Palmeiras hoje é a sensação que o torcedor tem de que o time evoluiu. A sensação que o torcedor tem de que o time está competitivo. A sensação que se tem agora de que o Palmeiras está mais próximo da expectativa que se criou. Só, porque acho que a Libertadores o torcedor já tinha pouco esperança. Você tem que parar com esse negócio de achar que o ano é só a Libertadores. Tem um Campeonato Brasileiro pela frente. Você tem que analisar. O Cuca já pegou terra arrasada em termos de Libertadores. Ele está fazendo o que dá. Agora, você pensando pragmaticamente, é muito difícil antes desse jogo chegar a Mas a Libertadores, quando não acontece, ela é uma decepção maior que as outras, não é? Mas quando você principalmente senta quando ela não acontece, a decepção se torna ainda maior. Quando você arrasta ela para o resto do Exatamente. ano, né? Eu acho que o problema do jogo de ontem foi o seguinte, o jogo estava pedindo para o Palmeiras, me ganha. E o Palmeiras não soube ganhar. Porque o Rosário estava maluquinho para perder o jogo. O Rosário sentiu o golpe, sentiu que o adversário estava bem, mas o Palmeiras aí porque não é um time pronto ainda. Isso acontece. E o Cuca foi ousado na questão de mudar o esquema, porque ele queria isolar o Marco Ruben, evitar. Não conseguiu, porque o Marco Ruben deu muito trabalho, fez o gol de pênalti, inclusive, e dominar o meio-campo, ter mais posse de bola. Também não conseguiu, porque o time recuou demais. Agora, o que é preciso é ter muita convicção no que vai se fazer em caso da eliminação se confirmar. Porque, como disse o Led, o ano não pode acabar em março, em abril, em maio. Aí o Palmeiras tem que avaliar. Por exemplo, vou dar um caso muito claro aqui. Cleiton Xavier e Felipe Gabriel, que o Palmeiras contratou nessa massa de jogadores, de mais de 30 que o Palmeiras contratou. Os caras não entram em campo. Então você tem que pensar no resto da temporada com muita seriedade, com muito profissionalismo. Vale a pena ficar com esses caras? Vale a pena ter um jogador no elenco que eu não posso contar quando eu precisava? O jogo de ontem era desenhado para o Cleiton Xavier. Quando o Palmeiras faz 2-1 ou quando faz 1-0, para ter um pouquinho mais de posse de bola. O Robinho não conseguiu fazer isso, mas o Palmeiras não pode contar com o Cleiton Xavier. Então essa avaliação de elenco ela tem que ser feita de forma muito sensata, profissional, pensando em dezembro, até o final do ano, porque tem Campeonato Brasileiro, provavelmente o Palmeiras vai ter Copa do Brasil, se o Palmeiras confirmar a eliminação. Você quer um objetivo maior para o Palmeiras no ano, que ganhar um Campeonato Brasileiro que ele não ganha desde 94. E fazer uma última rodada pensando em classificação. 79. Ele está vivo, ele não está eliminado ainda. A Libertadores para o Palmeiras não acabou. Mas ficou nesse momento bem difícil. Ficou muito difícil. Bem difícil. Até por essa questão do jogo de compadres. Se continuar ótimo, sabe se que continuar tem outros futebol. objetivos. Lógico. Não acaba. Você não é campeão brasileiro, o Palmeiras, no caso do Palmeiras, a gente desde 94. Então são 22 anos. 22 anos, como o Inter não ganha 36 anos. É possível que tenha um objetivo maior para esses clubes do que voltar a ser campeão nacional, campeão brasileiro. Ótimo, a Libertadores é excepcional, o Inter ganhou o Mundial, nesse intervalo ganhou a Libertadores 2 vezes. Agora, campeão brasileiro, não é pouca coisa. Esse ano do Palmeiras, Lédio, a gente achava que o Palmeiras ia acertar em algum momento com o elenco que tinha. Só que o discurso no Palmeiras já era de mandar um monte de gente embora, de voltar a contratar jogadores, o Cuca já estava falando isso, e reiniciar praticamente um trabalho, quando na verdade a gente sabe que esse elenco podia render mais. O Palmeiras, com o que tinha na mão, podia estar mostrando mais futebol e ontem talvez tenha sido mas uma também prova não é disso. um mega elenco, também não é um elenco estelar. Mas era para jogar mais do que estava jogando. Precisa contratar tanta gente. É mais quantidade que qualidade, né? Mas é um elenco. Eu acho que falta ao Palmeiras, e aí na pessoa do presidente, que é quem manda, do diretor de futebol, do Alexandre Matos, falta convicção. O que eu vou falar aqui é informação. Todo mundo que cobre e acompanha o Palmeiras, você escuta disso de repórter, de fonte. Antes da final da Copa do Brasil, o Palmeiras já pensava em mandar embora o Marcelo Oliveira. Sim. Isso é antes da final da Copa do Brasil. Aí ganhou a Copa do Brasil, fica aquela coisa. Você tem que ter convicção. O Led acompanha o futebol europeu com propriedade. Vários clubes da Europa definem, antes do final da temporada, a saída do treinador e a contratação de outro. E o cara continua trabalhando normalmente. Guardiola e Ancelotti é prova cabal agora. Lá, quando nós estivemos lá em Abu Dhabi, era o Rafa Benítez, né? Que foi campeão, já sabia que não ia ficar. Esse aí é um caso diferente. Ele foi demitido campeão do mundo. Né? Não, já sabia que não ia ficar. Exatamente. Mas o clima em torno do Guardiola na Alemanha agora, com essa transição dele para o City, também não é bom. Né? Essa coisa de anunciar antes, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Não, mas depende da cultura que você convicção. Tem. Se você tem convicção que um trabalho não está sendo bem feito, não é só porque foi campeão, com méritos, com todos os méritos, você vai continuar com esse trabalho. Aí o que acontece? Você dá a pré-temporada para o treinador, dá o início de trabalho e quebra esse trabalho. Mas você acha que o Marcelo tinha que ter saído campeão? Se você tem convicção que o trabalho não é bom, só porque foi campeão você vai manter o cara? Nada contra ele, hein? Acho bom treinador, mas foi mal no Palmeiras. O Marcelo Oliveira, muito bom treinador. Aí que eu falo que tem que ter convicção e observação. Que a lógica é a mesma para aquela que quando você mantém o treinador quando ele é eliminado.
É só inverter a situação, mas a lógica tem que ser a mesma. Se você acredita no trabalho do cara, o trabalho é bom e ele foi eliminado, não manda embora, mantém. E do Palmeiras isso vale também para jogador, né? Você não precisa ter 33 jogadores, 3 jogadores por posição, se você acredita no elenco que você tem, isso só vai te trazer problema. Principalmente se eles são, como no caso do Palmeiras, quase todos no mesmo nível. É muito jogador parecido, é muito jogador 6,5, 7. É, exatamente. É isso. E aí você passa a temporada inteira achando que o bom é o Moisés que se machucou. A hora que o Cleiton Xavier é uma nota um pouquinho acima, mas precisa ser isso aí. Mas se você pegar a média do time do Palmeiras, você está sempre esperando alguém que está correndo ao redor do gramado. Ontem era um jogo, por exemplo, para o Robinho. Eu falei isso várias vezes na transmissão. E até fiz uma ressalva. O Robinho, nas últimas 2 partidas, contra o Rio Claro e contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, ele não se sentiu bem. Contra o Rio Claro ele saiu, vomitou. Não. Contra o Palmeiras, contra o Corinthians também. Talvez tenha faltado essa coisa física. O Robinho sempre foi um bom coadjuvante. Ele não é um protagonista. Mas aí o cara tem que se transformar nesse tipo de jogo. É nessa que o cara vira protagonista. Ontem era o jogo para ele ser protagonista. O Palmeiras fez 2-1, o jogo tinha que passar por ele. Ele tinha que coordenar, segurar a volta. Agora vamos tirar a pressão, vamos desacelerar. Ele não conseguiu fazer esse trabalho. O Elias ontem conseguiu ser protagonista no segundo tempo. O gol contra é dele, não é? O gol contra da Foi, mas falta, casual, né? Absolutamente casual. Tentou tirar, a bola quicou, bateu meio na canela dele. Porque a bola ia na mão do Fernando Praz, muito fácil no primeiro gol do Donati. Mas acho que o que está pegando melhor para o Palmeiras hoje é a sensação que o torcedor tem de que o time evoluiu. A sensação que o torcedor tem de que o time está competitivo. A sensação que se tem agora de que o Palmeiras está mais próximo da expectativa que se criou. Só, porque acho que a Libertadores o torcedor já tinha pouco esperança. Você tem que parar com esse negócio de achar que o ano é só a Libertadores. Tem um Campeonato Brasileiro pela frente. Você tem que analisar. O Cuca já pegou terra arrasada em termos de Libertadores. Ele está fazendo o que dá. Agora, você pensando pragmaticamente, é muito difícil antes desse jogo chegar a Mas a Libertadores, quando não acontece, ela é uma decepção maior que as outras, não é? Mas quando você principalmente quando ela não acontece, a decepção se torna ainda maior. Quando você arrasta ela para o resto do ano. Né? Eu acho que o problema do jogo de ontem foi o seguinte, o jogo estava pedindo para o Palmeiras, me ganha. E o Palmeiras não soube ganhar. Porque o Rosário estava maluquinho para perder o jogo. O Rosário sentiu o golpe, sentiu que o adversário estava bem, mas o Palmeiras aí, porque vários clubes da Europa definem, antes do final da temporada, a saída do treinador e a contratação de outro. E o cara continua trabalhando normalmente. Guardiola e Ancelotti é prova cabal agora. Lá, quando nós estivemos lá em Abu Dhabi, era o Rafa Benítez, né? Que foi campeão, já sabia que não ia ficar. Mas esse aí é um caso diferente. Ele foi demitido campeão do mundo. Né? Não, já sabia que não ia ficar. Exatamente. Mas o clima em torno do Guardiola na Alemanha agora, com essa transição dele para o City, também não é bom. Né? Essa coisa de anunciar antes, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Não, mas depende da cultura que você convicção. Tem. Se você tem convicção que um trabalho não está sendo bem feito, não é só porque foi campeão, com méritos, com todos os méritos, que você vai continuar com esse trabalho. Aí o que acontece? Você dá a pré-temporada para o treinador, dá o início de trabalho e quebra esse trabalho. Mas você acha que o Marcelo tinha que ter saído campeão? Se você tem convicção que o trabalho não é bom, só porque foi campeão você vai manter o cara? Nada contra ele, hein? Acho bom treinador, mas foi mal no Palmeiras. Marcelo Oliveira, muito... Palmeiras, Lédio, a gente achava que o Palmeiras ia acertar em algum momento com o elenco que tinha. Só que o discurso no Palmeiras já era de mandar um monte de gente embora, de voltar a contratar jogadores, o Cuca já estava falando isso, e reiniciar praticamente um trabalho, quando na verdade a gente sabe que esse elenco podia render mais. O Palmeiras, com o que tinha na mão, podia estar mostrando mais futebol e ontem talvez tenha sido uma prova disso. Mas também não é um mega elenco, também não é um elenco estelar. Mas era para jogar mais do que estava jogando. Precisa contratar tanta gente. É mais quantidade que qualidade, né? Mas é um elenco. Eu acho que falta ao Palmeiras, e aí na pessoa do presidente, que é quem manda, do diretor de futebol, do Alexandre Matos, falta convicção. O que eu vou falar aqui é informação. Todo mundo que cobre e acompanha o Palmeiras, você escuta disso de repórter, de fonte. Antes da final da Copa do Brasil, o Palmeiras já pensava em mandar embora o Marcelo Oliveira. Sim. Isso é antes da final da Copa do Brasil. Aí ganhou a Copa do Brasil, fica aquela coisa. Você tem que ter convicção. O Lédio acompanha o futebol europeu com propriedade, time pronto ainda. Isso acontece. E o Cuca foi ousado na questão de mudar o esquema, porque ele queria isolar o Marco Ruben, evitar... Não conseguiu, porque o Marco Ruben deu muito trabalho, fez o gol de pênalti, inclusive, e dominar o meio-campo, ter mais posse de bola. Também não conseguiu, porque o time recuou demais. Agora, o que é preciso é ter muita convicção no que vai se fazer em caso da eliminação se confirmar. Porque, como disse o Lédio, o ano não pode acabar em março, em abril, em maio. Aí o Palmeiras tem que avaliar. Por exemplo, vou dar um caso muito claro aqui. Cleiton Xavier,
e Felipe Gabriel, que o Palmeiras contratou nessa massa de jogadores, de mais de 30 que o Palmeiras contratou. Os caras não entram em campo. Então você tem que pensar no resto da temporada com muita seriedade, com muito profissionalismo. Vale a pena ficar com esses caras? Vale a pena ter um jogador no elenco que eu não posso contar quando eu precisava? O jogo de ontem era desenhado para o Cleiton Xavier. Quando o Palmeiras faz 2-1 ou quando faz 1-0, para ter um pouquinho mais de posse de bola. O Robinho não conseguiu fazer isso, mas o Palmeiras não pode contar com o Cleiton Xavier. Então, essa avaliação de elenco ela tem que ser feita de forma muito sensata, profissional, pensando em dezembro, até o final do ano, porque tem Campeonato Brasileiro. Provavelmente o Palmeiras vai ter Copa do Brasil, se o Palmeiras confirmar a eliminação. Você quer um objetivo maior para o Palmeiras no ano, que ganhar um Campeonato Brasileiro que ele não ganha desde 94. E fazer uma última rodada pensando em classificação. 79. Ele está vivo, ele não está eliminado ainda. A Libertadores para o Palmeiras não acabou. Mas ficou bem difícil. Ficou muito difícil. Bem difícil. Até por essa questão do jogo de compadres. Se continuar ótimo, sabe se que continuar tem outros objetivos. Lógico. Não acaba. Você não é campeão brasileiro, Palmeiras, no caso do Palmeiras, a gente desde 94. Então são 22 anos. 22 anos, como o Inter não ganha há 36 anos. É possível que tenha um objetivo maior para esses clubes do que voltar a ser campeão nacional, campeão brasileiro. Ótimo, a Libertadores é excepcional, o Inter ganhou o Mundial, nesse intervalo ganhou a Libertadores 2 vezes. Agora, campeão brasileiro, não é pouca coisa. Esse ano do